consegui entrar, estava a ver que não íamos conseguir falar com o doutor Apolo hoje, porque foi uma coisa que vai em cima de então, vai consigo um pouco que eu dar convite para quem esteja por aí. Eu ia dizer ao Benedito que está, graças a Deus, então, Povos. Deixa eu ver. Eu estou especial nervosa porque o Dr. Povos fez apresentações, como é óbvio. E ele é uma pessoa que eu tenho de carinho e acho que tem uma história de vida fantástica. O doutor já aqui está, eu vou assinar. O som está péssimo, não uma coisa dessas, por favor. E agora o som está melhor? Boa Olá, noite. doutor. Então, Rita, tudo bem? Finalmente, doutor, eu acho que hoje estava complicado para conseguirmos falar. Pelos vistos, está difícil. Estava difícil, mas conseguimos. Doutor, antes de mais, é uma honra que eu poder estar aqui a falar consigo, porque já vem de infância, que eu sempre ouvi falar de si, porque, claro, como é óbvio, a minha mãe, que foi sua cliente e teve ótimos resultados. Ainda bem. Então, exatamente. Mas foi sua cliente cá em Lisboa. E que então é uma referência para todos nós, o doutor. E então eu quis muito ter a oportunidade E é um prazer para mim. de poder falar. É um prazer para mim. É um prazer para mim falar consigo. Doutor, deixa-me muito convida e antes de começarmos a nossa entrevista, doutor, depois deixa-me a sua morada, porque eu quero lhe enviar um exemplar do meu livro Cinderela sobre Rodas, para o doutor também conhecer um pouco da minha história. E será uma honra, até porque, pelo que eu vi do doutor, o doutor é super bem disposto e é um homem que ama animais. Eu tive a oportunidade de falar um pouco com o doutor antes. Animais e doutor... também há mulheres, também gosto de mulheres. Gosto dos animais e das mulheres. Graças a Deus, doutor, graças a Deus. Às vezes parece mal. Não pode ser só. Que eu acho que são um bocado mais falsas que os animais, doutor. Que isso vou-lhe ser sincera. Acho que os animais são mais verídicos. Antes de mais, deixe-me agradecer-lhe que em meu nome e em nome da revista Mulher Africana temos aqui Isabel Manique connosco, que ela fez questão de estar presente, como está em quase todas as lives, mas que sempre falou que o doutor é um doutor muito charmoso e um doutor muito simpático, que eu estava super nervosa para poder falar com o doutor. Mas não esteja, não precisa estar nervosa. E ela deixou-me super à vontade. Claro. Doutor, eu queria ter uma coisa, eu costumo dizer, não é uma entrevista, que é uma conversa, as pessoas só respondem àquilo que querem e não é de forma nenhuma para ter algo desconfiado. E os meus seguidores gostaríamos de conhecer era um bocadinho quem é o doutor Fernando Povos, que antes de ser o doutor Fernando Povos, onde é que nasceu, como é que foi a sua infância, como é que chegou até hoje? Olha, sou um homem do Porto, sou um homem do Norte, apesar de trabalhar no Porto, em Lisboa, em Luanda, e ver gente de todo o país e gente de toda a Europa. Mas antes de chegar aqui, tive uma infância feliz, fui um privilegiado, tive uns pais muito bons como pessoas, como seres humanos, como solidários com os outros, que nos ensinaram as coisas boas da vida. Tive uns pais que nunca nos bateram,
apesar de nós sermos um bocadinho malandros, mas nunca nos bateram, mas às vezes castigava-nos. Tem irmãos? Tem irmãos? O Somos, doutor tem irmãos? somos 4 irmãos, 3 rapazes Quantos irmãos? e uma menina. Eu sou o mais velho de todos, no entanto, pareço até O que mais é que novo. acha, Diga, doutor, diga. o que é que acha que herdou? O que é que acha que herdou dos seus pais, da mãe e do pai? Qual foi a herança que teve de caráter, de feitio? O que é que acha que herdou dos dois que contribuiu para aquilo que hoje que é o doutor Fernando Povas? Eu acho que sou um pouco a mistura dos dois. O humor, sou muito parecido com o meu pai. Eu gosto de dizer umas laranjas, gosto de distrair mais vezes, falo demais, mas pronto, mas, dizem que eu tenho algum sentido de humor. A bondade, a solidariedade com terceiros, tirei aos dois. Tanto o meu pai como a minha mãe, durante toda a vida, nos ensinaram a preocuparem-se com aqueles que tinham menos sorte na vida. E às vezes eu naquela altura achava que era exagero, hoje achei que foi um dos melhores exemplos que me deu na vida, porque somos pessoas que tivemos sorte na vida correu-nos bem, mas ninguém é feliz com outros ao nosso lado menos felizes. Eu acho que isso foi das coisas boas que tirei deles. E a educação que nos deu foi uma educação saudável. Não era normal, naquela altura era normal levarmos umas palmadas, mas os meus pais a mim nunca me bateram. Os meus irmãos já lhe deram umas palmadas, a mim nunca soube o que era uma palmada e apenas tive um castigo. Lembro-me de um castigo que não me esqueço. E eu, que foi-me raparem o cabelo, raparam-me o cabelo de castigo, porque eu cheguei muito tarde a casa. E nessa altura nunca mais me esqueci, foi uma das coisas que me gostou bastante. De resto, acho que foram as coisas fundamentais. E ter uma família saudável, meus irmãos, continuamos todos unidos, continuamos todos a conviver periodicamente, com mais os sobrinhos. Portanto, um espírito de família, que às vezes falha muito nos dias de hoje. Nos dias de hoje, teve contacto com os seus avós? Porque eu gosto muito de abordar este tema que nas minhas entrevistas, porque eu acho que está-se a perder um bocadinho essa regra, que eu, pelo menos, eu considero que fui uma criança muito feliz, porque tive muito contacto com os meus avós e eu acho que isso é uma herança que acabamos por trazer também muito presente, que hoje em dia está sempre tudo tão preocupado com a vida do dia a dia que os avós acabam por ficar um pouco de parte. Por isso eu gosto de perguntar também, porque faz parte da nossa herança como ser humano, os pais e os avós que nos Sem dão dúvida. muita sapiência. Sem dúvida. Fiquei, contactos com os meus avós maternos não os tive quando nasci, já falecidos, mas com os meus avós paternos vivi com eles, tive muito tempo com eles e adorava ir para a casa deles porque eles mimavam-me de tudo que é possível me imaginar. Nunca me esqueço das gemadas que batia, aqueles ovos batidos com açúcar e um pãozinho que eu adorava naquela altura. E todos os natais que passávamos era sempre em casa dos meus avós e íamos, quando caíam as prendinhas em cima do fogão, a gente metia lá o sapatinho naquela altura. Éramos tão ainda. São felizes. Mas era bonito. Era uma ansiedade desgraçada. E esperava-se mesmo pela meia-noite para receber os prémios. Exatamente. Era momentos que recordo para toda a vida. Os carinhos dos avós são sempre diferentes, estão sempre disponíveis, somos incapazes de dizer que não. E essa experiência tenho hoje com os meus netos. Como eu os compreendo, o que eles me faziam, as bondades todas que me faziam. Hoje, se calhar, faço mais coisas aos meus netos que fiz às minhas filhas. Sem dúvida. Por isso é que se costuma dizer que os avós são os segundos pais, não é? Sem dúvida. Porque o dever deles pronto, eu tenho dois sobrinhos e eu costumo dizer que os pais educam e a gente serve para estragar, não é? Eu sou perfeito a deseducar. Isso. Eu a deseducar sou perfeito, não sem dúvida nenhuma. Já eu vi algumas fotos dos seus netos, são lindíssimos. Bom. E têm um ar muito feliz, que isso é muito importante. Então, largando aqui um pouco, na infância, o doutor enverdou por um caminho que não tinha nada a ver com o caminho que é hoje. O doutor começou pela área do desporto, certo? Foi nessa área que se... Fui para a medicina porque meus pais tinham um laboratório de medicamentos e ouvia constantemente falar em médicos e a medicina foi uma coisa que me encantou desde sempre.
E quando me formei, a minha paixão era ginecologia e obstetrícia. E entrei na especialidade de ginecologia e obstetrícia, mas ao mesmo tempo era médico de foco do Porto. E como era médico do Porto, a dada altura, como nós fazíamos muitas urgências e muitos partos, os partos eu nunca sabem que é que são, é que vão acontecer. O Pedroto, naquela altura, era o treinador do Foco Porto e disse: ó, Pobos, tem paciência. Preciso daqui de manhã, à tarde e à noite, agora começam as urgências, eu fico aqui os jogadores sem médico, não pode ser. Pensa bem o que é que queres fazer da vida. Olha, e eu sem querer, gostava muito de estar junto dos jogadores, tinha paixão pelo futebol, acabei por pedir uma licença sem vencimento de obstetrícia e ginecologia, naquela altura. Trabalhava na maternidade de João Diniz, que é uma maternidade do Porto, onde nasci, e enverdei pela medicina esportiva. Mas não foi isso que me deu. Porque o doutor chegou a ser médico de família, certo? Eu passei a ser médico de família quando, com a medicina esportiva, tinha tempo, com os jogadores, tinha tempo para uma manhã, tinha as manhãs livres. Então fui para o Centro de Saúde de São Pedro da Cova fazer médico de família do Centro de Saúde de São Pedro da Cova. E foi aí que a minha vida se modificou completamente. Porque com os jogadores, eu naquela altura, em 1981, 82, comecei a entender que o rendimento dos jogadores também era importante a sua alimentação. A sua alimentação antes dos jogos, a sua alimentação depois dos jogos, o tempo de recuperação. E como sabia pouco sobre a alimentação, ou quase nada, porque nós na faculdade pouco aprendemos sobre os alimentos, fui ter com um professor de endocrinologia, que era uma sumidade, que infelizmente está connosco, o professor Emílio Pérez, que não só explicava bem e tornava as coisas tão fáceis, pedir ajuda. Achava que o rendimento dos jogadores podia melhorar com uma boa alimentação, ele concordou comigo, estudou a coisa, e foi com ele que eu aprendi os primeiros passos sobre a alimentação. E é nessa altura que no Centro de Saúde, quando estava já no Centro de Saúde de São Pedro da Cova, apareceu uma miúda com 24, 25 anos, com 125 quilos, muito gordinha, muito infeliz, nunca tinha namorado, deprimida, e a pedir para emagrecer. E naquela altura, a gente o que fazia, passava um P1, chamava-se um P1, que é para irem a uma consulta de endocrinologia ao hospital mais próximo, que naquela altura é o Hospital São João. Passado 2 meses, vem a resposta que ela tinha consulta daqui a 2 anos e meio. Naquela altura esperava-se por uma consulta de especialidade 2 anos e meio, 1 ano e meio, 3 anos às vezes. Então eu achei que devia começar a ajudá-la até daqui a 2 anos e meio, deixa-me ajudar esta miúda, sabendo pouco sobre o assunto, sabendo algumas coisas da alimentação dos jogadores e com a medicação que havia na altura, fui-me entretendo com ela e o facto é que ela emagreceu 34 quilos, depois 44, começou a vestir de maneira diferente, começou a ajeitar o cabelo, a ganhar autoestima, a pintar os lábios, a sentir autoconfiança e ficámos muito ligados e muito amigos e a partir daí a paixão pelos gordinhos começou. Pelos gordinhos. E como é que surgiu toda a imagem de marca que é o Dr. Póvoas? Porque hoje em dia nós falarmos de Dr. Póvoas, que é um universo gigantesco, certo? E como é que de uma moça com falta de autoestima e que o doutor transformou, como é que chegou ao seu projeto? O Dr. Póvoas começou a dar consultas de nutricionismo. Fiz uma formação em nutrição e os meus colegas, cada vez que tinham no centro de saúde, cada vez que tinha uma pessoa com excesso de peso, pediam-me: Póvoas, vê lá se arrascas isto enquanto só tem consulta daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos. E eu lá ia fazendo, aprendi muito com algumas asneiras que fiz, e hoje cresci com algumas asneiras que fiz, e aprendi muito com os doentes. E hoje tenho uma filosofia ligeiramente diferente que os outros colegas, porque acho que as pessoas engordam não é por comerem pouco, ou por comerem bem, ou por comerem mal. Muitas vezes as causas são diferentes da alimentação. É muito importante saber ouvir um doente, é muito importante saber a relação, a parte emocional é fundamental. Come-se porque está triste, come-se porque está feliz, come-se porque vivem sós, a solidão é terrível também. Muita gente casada que não é feliz e que muitas vezes a dispensa é a dispensa e o frigorífico é a compensação.
E isso é importante o médico perceber. Não chega só a chegar, dar um bom plano alimentar. Também é preciso ser ouvido e ajudar na parte emocional das pessoas. É um conjunto de fatores que, por isso eu quero, na clínica, todos os meus assistentes são clínicos gerais, são todos médicos de família. Porquê? Porque estão habituados a ver o doente por todo. E o obeso tanto tem doenças de estômago, tem diabetes, hipertensão, tem dores articulares, tem problemas psicológicos terríveis, tanto de autoestima como de relação com ela e com os outros. Portanto, e o médico de clínica geral está preparado para isso, está tratando para isso. É nesse sentido que a clínica às vezes marca a diferença, porque o doente não só pelos quilos a mais, mas sim pelo conteúdo completo. Sem dúvida. Que eu quero agradecer, antes de mais, a todas as pessoas que nos estão a seguir, e volto a dizer, se quiserem fazer alguma pergunta ao Dr. Povos, que deixam aqui a informação, que deixam a pergunta e nós tentaremos fazer chegar até o doutor. Temos aqui uma senhora que é a Teresa Figueiredo de Sousa, que diz que o sonho dela era ter uma consulta consigo. Teresa, o doutor está no Porto e está em Lisboa. Então eu acho que depois no fim, se quiser os contactos do doutor, terá sempre uma forma de chegar até ele. Com certeza. Doutor, E diga doutor, eu que queria ela fazer... tem uma cunha que eu vou vê-la o mais rápido possível, então. Eu só tenho consultas, algumas no Porto só para o ano, mas vejo este mês ou o próximo mês se ela quiser. Ela é de Lisboa, Claro, sabem que ela é de Lisboa, e até ao fim do mês que a vejo. Diga que ligue para a clínica de Lisboa e diga para marcar uma extra. Teresa já sabe, esteve aqui no programa da Cinderela sobre rodas, que foi mesmo sobre rodas, vai ultrapassar aí em grande velocidade. Chamada... Doutor, queria fazer uma... A cunha da Cinderela. É a cunha da Cinderela, exatamente, que é para saber que doutor é que vem. Doutor, temos um vasto público, que eu, da maioridade, represento um público de pessoas com mobilidade reduzida. E isso também é uma das perguntas que eu fiz questão ao longo desta semana de fazer com os meus seguidores para tentarmos perceber que no meu, vou dar um exemplo meu, depois se houver algum caso que é diferente, podem de certo fazer a pergunta. No meu caso, que eu sempre, pronto, eu fui modelo fotográfico na infância, mas devido a problemas respiratórios, que eu fiquei, tive que usar cortisona, acabei por inchar. Uma pessoa com mobilidade reduzida pode ser atendida pelo Dr. Povos mesmo sem a medicação? Pode e deve. Pode e deve. Pronto, a minha pergunta é esta, porque muitas vezes eu pelo menos eu passo isto, e isto não é de forma alguma, as pessoas que me estão a seguir sabem, que já conhecem, que eu não vou dar estas informações se eu não tivesse a certeza. Infelizmente, para os médicos do geral, uma pessoa com mobilidade reduzida é um caso arrumado. Não é, não. E então, pronto, e eu tenho vivido isto porque para uma pessoa que já foi modelo fotográfico é muito complicado, depois de cortisona, tirar este papo, tirar estas partes mais enchidas, e é assim, como tenho problemas respiratórios e um problema muscular, eles não nos receitam diuréticos, eles não nos receitam, porque dizem que por causa da parte respiratória, isto eu estou a dar o meu caso, que eu não posso fazer, só que eu acho que ao mesmo tempo, quanto mais desinchada eu estiver, Melhor se tem. maior capacidade respiratória e melhor movimento que irei movimentar. Então, essa também era uma pergunta, porque houve imensas pessoas com mobilidade reduzida que me disseram: Rita, eu posso dizer a minha parte, eu, por causa do Covid, eu não saio à rua desde novembro, e claro que a minha autoestima às vezes não está da melhor forma, não é? Por causa que pertenço ao grupo de alto risco, mas se eu tivesse uma forma de conseguir voltar à minha forma normal, eu acho que eu iria sentir-me muito melhor. E neste caso, os nossos médicos ditos normais, como o doutor diz, que eu acho que o doutor é um bocado, não. Como a gente costuma dizer, fora da caixa, não é? Não, eu sou um médico normal, também sou normal. Também sou um médico. Então, eu acho que não é, porque ao fim e ao cabo, o doutor ao dizer que uma pessoa com mobilidade reduzida também tem a oportunidade de conseguir chegar ao peso que pretende. Tenho muitos que eu acho que pacientes com mobilidade reduzida. Muita gente de cadeira de rodas que vai à consulta.
Não, portanto, não é nada Eu especial. Portanto, desconfio, doutor. a ter dificuldade, emagrecem provavelmente mais devagar porque mexem-se menos, porque não fazem tanto exercício. Mas emagrecem com certeza. E no seu caso, em termos respiratórios, com menos uns quilos, melhorava com certeza a sua respiração. Doutor, então pode contar comigo que eu vou tentar, quando acabar este Covid, que eu vou fazer questão de estar no seu consultório. Eu terei muito gosto em receber. É, sem dúvida, doutor, porque realmente isto é importante. Que se o doutor já atendeu pessoas com mobilidade Muitas, reduzida, muitas. sabe como é importante esta autoestima. Sem dúvida. Que às vezes o próprio emagrecer pode fazer com que outros problemas se resolvam. No meu caso, eu tive um problema emocional muito forte e o meu diafragma deixou de funcionar. Portanto, se eu conseguisse reduzir o meu peso, provavelmente que ele iria ter mais força para melhorar. Com certeza, com certeza. Olha, tenho E dois exemplos flagrantes. Um dos atores que é anão, pronto, o português, cómico, sim, que é anão e está neste momento em cadeira de rodas já há 1 ano e meio. Foi dos melhores exemplos que eu tive no emagrecimento. Ele ganhou muito peso com a sua mobilidade. Foi dos melhores exemplos, disciplinado, motivado, até emagreceu muito mais que aquilo que eu esperava que seria normal. Portanto, depende muito do foco de cada um. E há pouco tempo vi pela segunda vez um indivíduo que teve um acidente tetraplégico há 7 anos e que veio com a mulher para emagrecer e a mulher disse que este homem é disciplinado, tem uma motivação desgraçada, a relação entre eles é espetacular, tetraplégico com um acidente e emagrece e vai de cadeira de rodas com certeza e emagreceu. A nossa Rita não é uma mulher diferente. doutor, A nossa Rita é igual aos doutor, outros. Ainda por cima é mais, doutora, ainda por cima é mais bonita. a Teresa estava aqui a dizer, oh Rita, não espero o Covid vá. Infelizmente eu sou de alto risco e não posso mesmo sair de casa. Pois, doutor, pode ter a Mas certeza também que eu vou fazer uma... Rita, também pode fazer consulta por videochamada. Então não me diga isso, que eu já estou no... Pode fazer consulta. É só marcados. E eu vou fazer questão que mal ou tivermos a nossa consulta, que de todas as pessoas que eu estou a seguir, que são muitas, que eu não disse ainda boa tarde ao Brasil e boa tarde à Angola, que eu estou a seguir, que o meu caso, eu vou fazer questão que todas as pessoas consigam perceber que é possível uma pessoa com mobilidade reduzida que ir ao Dr. Povas e conseguir recuperar o que é mesmo necessário. É verdade, Mário Rocha. Não tem que ir ao Dr. Paulo, pode ir a qualquer outro colega que também são competentes para isso. Oh, Mas doutor, eu não tenho diga muito isso. gosto, muito gosto nisso. Não, é que eu já andei em tantos médicos e infelizmente isto aqui não desaparecia nada. Mas vai dizer, E olha, vou-lhe contar um segredo, doutor. Eu era tão magra, tão magra, tão magra, que a minha mãe tinha vergonha de me despir à frente do médico. acredito. Que a cortisona é um inimigo brutal. Sim. Doutor, queria lhe fazer uma pergunta. Não sei se há aqui mais alguma. Queria lhe fazer uma pergunta. Qual foi assim o caso mais diferente e que mais o que chamou mais atenção? Se calhar por ser difícil, ou que mais o desafiou? É difícil dizer, porque quase tem muitos casos diariamente que são difíceis. E eu, se calhar, um que me deu algum gozo, se esse é o termo, todos me dão gozo, prazer, a mim um prazer é vê-los emagrecer, isso tem, melhorar a autoestima, esse é o meu prazer, é o prazer de... E isso, uma consulta só é boa quando corre bem para os dois lados. E um jovem com trissomia 21, e os pais, o pai é professor e a mãe, não sei o que é que trabalha, mas trabalha, são os pais espetaculares, são de uma dedicação e de um amor ao filho, uma coisa impressionante. E o filho vem, a trissomia 21, um mongolismo que engordam com facilidade. E esse miúdo que tem 24 anos neste momento, os pais foram emagrecer e depois perguntaram se havia alguma hipótese com o filho. Se ele quiser, de modo que eu e o filho temos hoje uma relação de tão amizade, tão grande, que é das pessoas
que são mais difíceis de emagrecer, ele foi mais fácil do que as outras pessoas, que os pais emagrecer. Disciplinado, motivado, faz mais daquilo que eu lhe peço. Vou agora agarrar para dizer que não é preciso tanto. Pá. Se fizer 60% daquilo que eu digo, já é bom. Pá. Não. Qual era a minha cara eu vir aqui e não fazer 100%? Não. Senão não vinha cá. Faço 100%. Então, eu tenho que agora mandar-lhe comer, porque é uma disciplina. Está outra pessoa, mete-se no desporto, já corre, é uma atividade. E esse é uma das minhas paixões. O Zé Manel é uma das minhas paixões, sem dúvida. Mas todos eles são Muito bom. desafios. Desafios em que Muito bom. Doutor, tem outra senhora em que o marido estava constantemente a chamar-lhe gorda, que é uma das coisas que me incomoda demasiado. Constantemente a dizer que tudo que ela come, ele olha, com isso, estás a comer isso, olha, que vais engordar. Pois é, por isso é que estás gorda. E uma pessoa que já tem excesso de peso, não precisa ser lembrada constantemente para que... Ela comia às vezes às escondidas e veio-me pedir ajuda se conseguia emagrecer. Tivemos longas conversas. Chamei o marido, pedi-lhe também, deu-me o número de telefone do marido, falei com o marido e pedi-lhe que ele não falasse mais em peso com ela. Nunca mais disse. A não ser que dissesse, a única coisa que ele tinha direito a dizer é: hoje estás mais magra, pá, estás melhor, estás mais magra. Ela, quando tiver a fazer as neiras, deixa fazer as neiras. Pois ele, hoje a mulher dele é um avião, uma mulher lindíssima, nem eu sabia. e ele está gordinho. Nem eu sabia que ela ia ser tão bonita. É uma mulher tão lindíssima, cuida-se, e ele está com uma barriga desgraçada, sabe? E ela também nunca lhe disse que ele está com uma barriga desgraçada. E ela hoje vale 10 vezes mais que ele. Isso também me deu algum gozo. Este jogo foi uma vitória. Oh, doutor, temos aqui pessoas, e eu noto isso muito, que temos, como eu disse no fim, eu vou deixar os contactos do doutor Povos, quem não pôde assistir à live, que ela vai ser passada durante a semana, para a semana que vem, esta entrevista que estará a ser divulgada na Alternativa Rádio durante uma semana inteira, portanto tem horários diferentes onde poderão ver, que eu vou deixar os contactos do doutor Povos para toda a gente poder chegar até ao doutor. Doutor, diga-me aqui uma coisa que eu noto aqui, que há aqui uma senhora que fez esse comentário e que até me deixou um bocadinho triste, porque eu acho que não há nada melhor, nós não conseguimos gostar de nós, se não conseguimos gostar de nós, não vale a pena. Há uma senhora que é Bárbara, e eu já perdi aqui o comentário dela, que ela disse: eu odeio-me e odeio o meu corpo. A minha pergunta é, doutor, o primeiro nestes casos, que nós tratamos primeiro a parte psicológica, ou primeiro a parte que realmente está a fazer este dano, porque isto é uma ferida, não é? Deve-se fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Só se consegue sucesso no perda de peso se emocionalmente andamos equilibradas. Precisamos de ajudá-la em termos emocionais, e porque do resto vem por acréscimo. A gente cumpre muito melhor se andar equilibrado, se começar a gostar mais dela, a roupa começa a ficar diferente, de manhã a roupa não apertar tanto, já o dia corre diferente, mas é importante, obviamente, controlar a parte emocional. E existem meios para isso, e fundamentalmente o médico tem que ser um bom ouvinte, e fundamentalmente saber ouvir é mais importante muitas vezes que um medicamento. As mulheres já saem de lá mais leves só de desabafar, e tantas histórias na minha vida passaram nos consultórios, algumas que eu achava impossíveis e imprevisíveis, mas foi importante aquele desabafo que muitas mulheres guardavam, que foi importante para a continuação do tratamento. E o médico deixou de ser só um médico por tratar os quilos, mas também passou a ser um médico, um ouvinte. O médico tem que ser muito importante. Um bom conselho vai ser sempre depois da gente perceber bem o que aquela mulher precisa. Aquela mulher ou aquele homem. Mas, fundamentalmente, neste caso, as duas coisas devem-se fazer ao mesmo tempo. Eu tenho aqui uma pergunta que dizem que é uma questão muito importante. Qual é o custo das consultas com o doutor Povos? Na clínica, qualquer médico da clínica são 85 euros. 85 euros. No caso de ter algum online, qual é o valor? O modo light, o que é isso, o modo light? Não percebo. Sim, como o doutor disse, por exemplo, no meu caso, se eu quiser ter uma consulta. O preço é o mesmo. Videochamada as videochamadas são
o tempo que o médico perde, se a palavra perder está bem adequada, o tempo é exatamente o mesmo e a vantagem é mais do paciente que está em casa, sentado no sofá, e o médico vai ao consultório fazer consulta, tem que pôr o número de telefone da pessoa, tem que ligar, às vezes não se ouve bem, repete-se 3 ou 4 vezes a mesma coisa. As consultas de videochamada são ligeiramente mais demoradas que as consultas presenciais. Fazemos, Portanto, as consultas, cada uma tem sempre o valor de 85 as euros. consultas têm Que é 45 euros. Fazemos muitas consultas de videochamada para a Europa. Em toda a Europa quase fazemos videochamadas. E em Portugal também. Bárbara, infelizmente nessa parte nós não podemos ajudar. Que eu posso sempre pedir ao doutor para receber, mas pronto, eu sei que é um valor, que a questão dos valores é mesmo essa. Mas pronto, é todo o trabalho de um profissional que está em causa e que neste caso a gente costuma dizer às vezes também o que é barato que não faz efeito. Eu falo por mim, que já fui seguida em imensos médicos e que não consegui tirar estes pedaços de cortisona que ficaram no corpo. Uma pergunta que eu queria fazer ao doutor. Sendo o doutor Povos, também dá uma facadinha no chocolate? Ou não? Tem muito cuidado com o regime. Eu sou mais papagaio do que outra coisa. Tenho dias, sou mais bom conselheiro do que bom exemplo. De um modo geral, alimento-me de uma forma equilibrada, mas tenho um defeito. Sou muito aditivo aos doces, gosto muito de doce. E a mim custa muito uma refeição que depois não comam doce. E passo a minha vida no consultório a dizer para não comerem doces, não comerem doces, mas dou sempre aos meus pacientes a autorização de comer um dia por semana, podem comer um doce. Mas eu tenho esse defeito, gosto muito de doces. Digo sempre a mesma coisa que os meus pacientes, a partir de segunda-feira vou deixar de comer doces. Nunca mais, ainda não chegou essa segunda-feira. Ainda não chegou. O doutor e a minha mãe costumamos dizer, a partir de segunda vamos fazer dieta. Portanto, é sempre essa conversa. Eu a partir de segunda vou começar a deixar de comer os doces, mas nunca mais chegar à segunda-feira. É isso. Que é isso. O meu irmão costuma brincar e dizer que ele vai fazer a dieta da laranja, ou seja, ele vai comer tudo menos laranja, está a perceber? Pronto, é um bocado assim. Pronto, o doutor é casado e que eu faço ideia como é que é ser mulher do doutor Povos. O doutor é muito rígido com a alimentação da esposa ou não? Não, não. Ou é ao contrário? Não, ao contrário. Eu estou sempre a dizer para ela comer mais porque a minha mulher não tem tendência para engordar. Não tem, é muito disciplinada, mas faz naturalmente, porque ela também não aprecia muito os doces, nada aos doces, os hidratos de carbono não liga muito. É meia vegetariana, de modo que para ela não é difícil. Não, e a mim zanga-me porque eu gosto de jantar fora e gosto de me acompanhar e fazer as neiras. E às vezes fico mais. Peço-lhe para que ela meta o pé na argola para eu ficar mais satisfeito, senão estou perdido. O doutor, quando precisar de alguém para jantar e fazer as neiras, Digo-lhe. que liga para mim, porque olha, eu sou a primeira, estou nos doces. Doutor, a sério, a gente faz aí uma dupla espetacular. Tenho dúvida. Queria fazer outra pergunta. Como é que chegou a Luanda e porquê Luanda e não outro país? Porque o doutor, para quem não sabe, dá consultas em Lisboa, no Porto e em Luanda. Porquê Luanda e não outro país qualquer? Luanda porque tenho muitos pacientes de Angola, muitos pacientes em Angola, principalmente em Lisboa, mais em Lisboa que no Porto, de Angola, que vinham à consulta a Lisboa. E quase todos eles depois me convidavam para ser sócios meus para montar uma clínica em Luanda, que seriam sócios que montavam tudo, só eu tinha que lá ir. Tantas vezes insistiram que um dia disse, vou conhecer Luanda. Vou passar uma semana a Luanda, vou ver como é que é aquilo. E fui ter com uns amigos que estavam em Luanda, gostei tanto daquilo, fiquei num hotel em que o último andar tinha uma piscina, aquele pôr do sol, e eu depois de ter andado a ver casas e mais casas e mais casas, vi aquele pôr do sol naquele hotel, no Hotel Bahia, fiquei tão apaixonado que eu disse, não, eu venho para aqui, vou montar aqui a clínica. E lá arranjei uma casa em Alvalade, que é uma zona de vivendas em Luanda, e estou lá até hoje e sou um homem feliz lá.
muito feliz. Gente diferente, gente muito disciplinada, gente com uma capacidade de sacrifício terrível, e me surpreendem a cada consulta, e gente muito grata. Muito mais que os portugueses, que são mais disciplinados que os portugueses, porque o português muito mais, que não é disciplinado, né, doutor? muito mais disciplinados que os portugueses, porque são mais vaidosas, são muito mais vaidosas, e elas têm, e são diferentes. Olha, duas coisas que me marcaram Angola. Primeiro, com esta idade aprendi a valorizar o abraço. E eu, normalmente aqui, estava habituado a bater nas costas das pessoas, quando era um abraço que a gente chama de abraço. Em Angola, na segunda consulta, as angolanas criam uma boa intimidade e tratam-nos logo por tu, e como bem felizes e magras, ficam extremamente gratas, então dou sempre 2 beijinhos, né? 2 beijinhos e um abraço. E algumas delas são grandes para caralho, eu não sou assim muito grande, eu fico lá no meio daqueles abraços, é um abraço tão bom, tão gratificante, uma transmissão de energias tão boas que eu vou dizer, que muitas vezes bem me lágrima aos olhos. Eu trabalho lá quase 10 horas seguidas, sem parar, e chego ao fim do dia cansado, mas tão feliz com aqueles abraços, tão feliz, que disse, vale a pena voltar a casa. Valorizei muito tarde da minha vida, um abraço verdadeiro é uma das coisas melhores do mundo. E outra coisa diferente que eu notei aqui de Angola para Portugal. Eu quando cheguei a Angola, as pessoas não sabiam que eu tinha ali uma clínica. Então mandei um e-mail aos doentes que já vinham a Lisboa. Nesse e-mail, e esses foram os primeiros a lá ir. E quando lá chegavam, as pessoas disseram, olha, tem que fazer aqui uma inauguração, é preciso fazer uma inauguração, porque os angolanos gostam de festas, gostam do seu champanhe, uns moranguinhos, uma festa, ou no hotel ou na clínica tem que fazer uma festa. Lá eu perguntei um orçamento, lá uma gestora de festas, e ela deu-me, aqui representando em Portugal, 75 mil euros para fazer uma festa. Bom, eu disse, então 75 mil euros para começar, eu ainda comecei agora, bom, vou fazer daqui a 3 meses, 4 meses faço a festa, porque para já, enquanto isto não está tudo a funcionar 5 estrelas, daqui a 4 meses faço a festa. E reservei para depois fazer a festa de 4, 5 meses. Só que o problema é que cada angolana que saía da consulta, chegava à recepção, ligava para as amigas todas e marcava a consulta para as amigas. Quer que elas quisessem, quem não quisesse. Está cá o pobre, está cá o milagroso, vai marcar para ti. Como é que chama a tua mãe? E ao fim do mês, já não tinha consultas para os próximos 3 meses. O que não é normal. Normalmente as mulheres gostam de emagrecer, mas não dizem a ninguém, nem dizem à vizinha, nem respondem para elas. As angolanas dizem a todas e fazem questão que as amigas também vão. De modo que não houve festa para ninguém, pois já não vou fazer festa para quê? Não consigo meter depois mais pessoas. Já nem é assim, já está inaugurado. Imagina o que eu poupei. Ao fim de 2 meses, 3 meses, já tive que levar mais 2 colegas meus para trabalharem comigo, porque já não sozinho, já não dava conta do recado. Portanto, tenho um certo respeito e um certo carinho pelos angolanos. Eu gostava muito de conhecer Angola, por acaso. Eu sou fã de um cantor que é o Tito Paris. Ele não é de Angola, o Tito Paris, sou amigo dele, sou muito amigo dele. Encontrei uma vez em Angola, por acaso, mas encontrei-me. Ai, doutor, não me diga isso. Tito Paris é cabo-verdiano. Eu adoro Tito Paris. Ando aqui a tentar arranjar forma de entrevistar o Tito Paris. Eu posso lhe dar o número de telefone dele depois. Ai, doutor, assim eu apaixono. Porque assim vai ter que maturar em Angola, em Lisboa, que no Porto eu vou dar sempre atrás de ti. Ainda para mais, eu quero tocar aqui no assunto que é tão importante e que eu gosto, que eu vi que o doutor, para quem não sabe, não vive num apartamento, não vive numa vivenda. Meus amigos, muito menos vive numa casa. O doutor vive praticamente num jardim zoológico, que é a coisa mais linda à face da Terra. Que eu tive a oportunidade de receber as fotos e vocês vão vê-las depois, quando sair da revista, e é maravilhoso. O doutor quer nos contar mais ou menos como é que começou esta experiência de ter animais exóticos e a dificuldade que é trazê-los muitas vezes para Portugal, não é? Sim, eu vivo numa casa na Maia e tenho uma quinta perto de Guimarães, onde tenho os animais, onde estou aos fins de semana e amanhã estarei lá.
normalmente ao fim de semana e nas férias, durante o mês de agosto, estive lá todo o mês. E aqui tem, onde tenho os animais. Sempre fui apaixonado por animais. Os animais estão sempre prontos para nos amar, estão sempre prontos para nos receber. Logo que a gente se trata-os bem, os animais são muito gratos. Não são angolanos, mas são muito gratos. São gente, sabem quem gosta deles. E é onde o meu refúgio, onde eu carrego baterias. Olha, comecei com coelhos anões, imagino só quando comprei aqui, quando fiz a quinta, comprei a quinta, fiz umas obras, etc. Então eu tinha um coelho anão em casa e ao fim de semana ia para a quinta e levava o coelho. Então, junto à piscina, eu peguei e soltava o coelho, um coelhinho branco, de olhos vermelhos, soltava e era tão lindo vê-lo na relva aos saltos. Então, ao fim do dia, ia lá para a gaiola. Até que eu resolvi comprar-lhe uma coelha e depois de comprar a coelha, achava tão feliz lá na relva aos saltos, disse, olha, vais ficar aí. Só que, ao fim de 4 meses ou 5 meses, já tinha quase 100 coelhos, 150 coelhos. Ali todos aos saltos. Porquê? Os coelhos, ao fim de 3 meses, os filhos, as 3, 4 meses, as coelhas engravidam rapidamente. Portanto, não precisa de muito tempo para engravidar. E depois tem 10, 12 coelhos. 10, 12 coelhos cada um. Foi algo de que encher a quinta cheia de coelhos. Só que não era suficiente. Tive que acabar com os coelhos, porque eles comem todo o dia, mas também fazem todo o dia. De modo que a quinta era mais caganitas de coelho por todo lado, que eu tive que mudar de opinião. E depois comecei com os pavões. Dos pavões vieram as zebras, das zebras as girafas, os veados, as corujas, as moças. E hoje são 300 e tal animais, 300 e tal amigos que eu tenho ali, em que o meu carro chega, eles ficam todos em alvoroço. E sabem que o barulho do carro já é suficiente para saber que as pessoas ficaram. Então as girafas têm uma audição terrível, que são umas pedinchonas desgraçadas, mal sabem que o carro são as primeiras a dar sinal que eu estou a chegar. Os empregados, que eu sou um homem com sorte, também os meus empregados, só para lhe contar, é um casal de russos, ambos veterinários, já para a minha sorte, que trabalhavam em Barcelos numa fábrica de sapatos, numa fábrica de meias. Fui lá buscá-los para trabalhar comigo e estão comigo há 25 anos. Portanto, são os meus filhos mais velhos. Foram para lá novinhos e são os 2 veterinários. É uma possibilidade de ter 2 indivíduos, de um casal tão competente, tão doce, tão espetacular, tão dedicado, que como funcionários, que aqui não são funcionários, são amigos, são colaboradores, fazem parte da família, que estão comigo há 25 anos. Tratam dos animais com um carinho espetacular. Portanto, também tenho essa sorte na vida, de ter assim, gente competente para trabalhar comigo. Qual é o animal mais exótico que tem neste momento da quinta? Mais exótico, mais fora de lugar, são as girafas. Porque as girafas, sou o único na União Europeia que tem girafas, o único particular com girafas. E foi muito difícil a ter, fui muitas vezes enganado. Tenho 2 girafas, paguei 5, imagino. E uma girafa custa muito dinheiro. Mas fui muitas vezes burlado, porque às vezes sou uma das coisas poucas que eu sou pouco inteligente, acredito em toda a gente e para ser burlado, já fui burlado várias vezes. Mas as girafas talvez seja aquilo que foge mais dos padrões, até pela altura delas, pelo olhar delas, pelo tamanho da cabeça e agora a relação que temos com elas. Eu consigo ter as girafas como cães. É sério? Gosto de me dar beijinhos, eu gosto de dar beijinhos a elas. Doutor Povas não tem cães nem gatos. Que aqueles animais normais não têm. Não, gatos nunca tive, mas cães sempre tive São Bernardos e Cockers. Só que faleceram, o terceiro São Bernardo faleceu e de modo que agora não temos cães. Por causa disso. Porque é um desgosto muito grande, porque estão em casa e convivem com todos nós e sofremos muito com a morte de um cão e de uma cadela, que foi terrível. Isso. Decidimos tão cedo não termos cães. Sempre tive cães, sempre. Doutor, algum dos seus filhos seguiu as suas pegadas ou têm todos profissões diferentes? Não, tenho a minha filha que é médica, trabalha comigo, no Porto e em Lisboa, e tenho outra filha que é advogada, que neste momento tirou a especialidade de Direitos Humanos e que
namora e vive com, por acaso agora neste caso estão cá em casa, porque estão de férias, com um médico egípcio, mas vive na Alemanha. Um médico. De modo que o meu Interessante. compadre é egípcio e é um espetáculo de pessoa. É um espetáculo de pessoas que estão cá. Neste momento estão cá. Há um mês estão cá, mas vivem na Alemanha e eu estou mortinho de o trazer para cá. E ele está Vou se juntar à sua equipa, a certo? jogar a minha cap. Ele está a acabar a especialidade de anestesia e quando acabar a especialidade de anestesista, eu vou gostar que ele venha para cá. E eles também querem vir. Doutor Paulo, eu não sei se há alguém que queira fazer mais perguntas com o doutor. Eu estou ouvindo aqui algumas perguntas. Eu sei que há muita gente que quer depois os contactos. Eu vou deixar na minha página. Vou ter algumas outras informações sobre o doutor. Que eu queria saber, como estamos na reta final da nossa entrevista, queria saber se há alguém que tem mais alguma pergunta para que transmitir ao doutor, se não calce para sempre, isto é tipo casamento. Doutor, como estamos na reta final, eu gostava que o doutor me deixasse uma mensagem sua para qualquer pessoa que tenha problemas de autoestima, problemas de peso, que já procurou se calhar 20 mil médicos e que, como o próprio doutor diz, há uns que são burlões, há outros que não são, que isto é como em Eu tudo quando na digo burlões, vida. falei em burlões, não falei em burlões médicos, não estou falando em médicos burlões. Falei em Não, burlões burlões a são vender sem animais, a burlada, vender animais. atenção. Há uns que funcionam, outros que não funcionam. Que conselho é que dá a essas pessoas que têm excesso de peso, que têm, neste caso, como uma das seguidoras que aqui estavam, que diz que odeia o corpo dela, que não gosta do que vê e que não consegue mudar, qual é o conselho que nos dá? Olha, fundamentalmente não desistam. Não desistam de serem felizes. As pessoas devem lutar para serem felizes. E há sempre uma solução. Para se perder peso, há três coisas fundamentais que as pessoas têm que pensar. Uma é mudar de hábitos alimentares. Outra é perceber que alguém perceba porque é que aumentou de peso, porque as razões são as mais diversas. Outra situação importante que a gente começa a ter prazer em fazer algum exercício. Se começarmos meia horinha por dia, todos os dias fazer uma caminhada, um quarto de hora para lá, um quarto de hora para cá, é um bom princípio e começar a ganhar prazer do que dá para a gente pensar em nós, dá para pensar nos outros, dá para pensar e faz bem ao corpo, faz bem à parte cardiorrespiratória, faz bem às articulações, faz bem aos músculos, tonifica, tem vantagens. E é um princípio que a gente até parece que fica com menos apetite depois quando vai para a mesa. E outro importante é também dormir bem. Um bom sono é importante dormirmos a horas certas e pelo menos 7 horas por dia, no mínimo, devemos dormir, porque as pessoas que dormem pouco ou as pessoas que trabalham por turnos são aquelas que têm mais tendência para ganhar peso. Portanto, procurem deitar-se a horas, um sono descansado, que é meio caminho andado. Regra fundamental: não deixe muitas horas sem comer. Façam um pequeno almoço de rei, um almoço de príncipe e um jantar de pobre. Comam bem ao pequeno almoço, comam pouco ao jantar. E se jantarem pouco, vão dormir melhor, vão ressonar menos e vão ter um sono mais retemperador. E o último castigo, sempre, a meio da manhã e a meio da tarde, metam um bocadinho de gasolina. Quando chegarem à hora da refeição, já têm um quarto de depósito e pelo menos ficam menos tentados a fazer as neiras. A meio da manhã, a meio da tarde, um pequeno lanche. Pode ser uma peça de fruta com uma bolacha, pode ser um iogurte magro, pode ser uma gelatina, pode ser um ovo cozido, um iogurte com sementes de linhaça moída, um iogurte com frutos secos, qualquer coisa, às 11 da manhã e às 6 da tarde, metam alguma coisa para chegar à hora da refeição, para não caírem em tentações. Em grosso modo, senão do caminho. E depois cada pessoa é uma pessoa, daí o encanto e o desafio do médico é porque não há duas pessoas iguais. Doutor Povas, eu disse no início que volto a dizer, é uma honra ter conseguido a entrevista consigo, porque eu, desde miúda que ouço falar do Dr. Povas, que a minha mãe sempre foi sua cliente, e é para mim uma honra poder falar consigo para já, porque o doutor é super charmoso, é super bem disposto,
que é uma pessoa inteligente acima de tudo, consegue se pôr um pouco no lugar de quem está a precisar. Que então, como eu gosto e eu aprendi isto com uma mentora que tive, que é a coisa mais importante que nós temos na vida, que é o tempo. Então eu queria lhe agradecer pelo tempo Foi um, que nos foi dispensou um prazer. Foi um prazer estar aqui a falar e com avisar. Oh, doutor, o doutor é você. muito gentil. Depois falaremos por causa da entrevista. Meus amigos, para a semana temos novidades. Agradeço do fundo do coração por toda a oportunidade. Doutor Povas, uma honra, um gosto. Muito Um prazer estar aqui consigo. Muito obrigada. Um beijinho grande e um beijinho para os nossos ouvintes também. Obrigada a todos. Obrigado.